2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: mas temo, olha a preocupação dele, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte ou de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos. Leia comigo. E se apartem do quê? Da simplicidade que há em quem? Em Cristo. A gente já vem há alguns dias falando sobre isso, que o Evangelho é simples, as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Então veja que o apóstolo Paulo aqui está falando de uma preocupação, que assim como a serpente enganou Eva, da mesma maneira as pessoas sejam também enganadas para deixar a simplicidade que há em Cristo. Então veja que Jesus próprio, o próprio Senhor Jesus demonstrou uma vida simples, uma maneira simples de viver, um ensinamento simples, como pregamos quase todos os dias aqui, domingo passado falando sobre isso. Jesus não veio trazer uma nova religião, porque o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é um modo de viver. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não veio trazer dogmas religiosos, liturgias religiosas, regras religiosas e práticas religiosas. Não, tudo que Jesus ensinou é maneira de vida. Por isso ele ensinou sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a pacificação, a reconciliação e assim por diante. Mas tudo que ele ensinou foi de uma maneira simples, e o seu próprio ensinamento é simples. Muitas pessoas às vezes pensam assim: mas por que pastor, é tão difícil de praticar isso? Por que é tão difícil de ser crente? Não é difícil. É porque talvez a pessoa está tentando não ser um cristão, está tentando ser um religioso. Aí sim, a religião é o contrário do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é simplicidade. A religião não, é o contrário, é tudo complicado. Por isso que as pessoas ficam enfadadas, ficam cansadas, carregam fardos pesados. Por isso que Jesus disse em Mateus 11, 28, ele disse para os religiosos: vinde a mim, todos que estáis como cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Claro que ele falou isso para todos, mas se você for ver o contexto, aquilo que a gente sempre tem falado aqui, nunca leia um versículo isolado. Eu como pregador, nunca mais eu preguei um versículo isolado. E sempre que vou pregar, às vezes um versículo eu já li o antes e o depois, para não inventar história, porque a gente tem que falar do contexto. E quando Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, leia depois na tua casa o contexto, leia o antes e depois, você vai ver que ele estava falando principalmente para os religiosos, que estavam cansados da religião, que estavam oprimidos por causa dos fardos pesados da religião. Por quê? Porque a religião complica tudo. Aí se torna algo difícil, pesado. E aqui está ensinando que o Evangelho é o quê? É simples. As coisas de Deus são simples. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Você quer ver agora um exemplo sobre a simplicidade das coisas de Deus? Veja Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5. Mateus, Marcos capítulo 5. Marcos 5. Então a preocupação do apóstolo Paulo era qual? Que eles perdessem a simplicidade que há em Cristo, a simplicidade no que Jesus ensinou, nas práticas, no ensinamento. Amém? Agora vamos ver um exemplo aqui do que é a simplicidade de Cristo. Marcos 5, a partir do versículo 25,
Diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha o quê? Um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Essa mulher, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e ela fez o quê? E tocou na sua vestimenta. Por quê? Porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E quando ela tocou, o que aconteceu no versículo 29? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Versículo 30: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, fez o quê? Aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Agora versículo 34, onde está a mensagem. E ele lhe disse, Jesus disse para ela o quê? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Diga amém. Então aqui nós vemos uma gotinha no oceano, né? Um exemplo da simplicidade das coisas de Deus, da simplicidade que há no Evangelho, da simplicidade de Cristo. Essa mulher que estava doente, já havia tentado com tantos médicos, é o retrato de muita gente, né? Porque ela gastou, todo médico que indicava, ela ia. Não é errado ir no médico, a questão não é essa. Jesus aprovou os médicos, amém? Mas o caso dela, ela ia em tudo quanto é médico, pagava, gastava e não resolvia. Até que ela ouviu falar de Jesus e ela determinou dentro dela: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E ela foi até ele, ela tocou, ela ficou na hora, sentiu a hemorragia, parou. E Jesus sentiu que dele saiu poder e perguntou para os discípulos: quem me tocou? Resumindo, ele insistiu até que aquela mulher aparecesse e dissesse diante dele toda a verdade. Aí Jesus, no versículo 34, olha a simplicidade. E ele lhe disse: filha. Primeiro ele chama ela do quê? Filha. Primeiro contato daquela mulher com Jesus. Primeiro contato de Jesus com aquela mulher. Ele chamou ela já do quê? Filha. Quem crê que você é filho de Deus? Não aceite outro nome, vamos dizer assim. Não aceite outra posição, senão de filho de Deus. Mas, pastor, aquela mulher nem da igreja de Jesus era. Pois é. Olha aí onde a gente já começa a ver a simplicidade das coisas de Deus. Ela nem seguia Jesus, porque ela não seguia, primeiro encontro. Ela nem prometeu nada para Jesus. Pois é. Mas ele já chamou ela do quê? Filha. Aí já começa a simplicidade das coisas de Deus. A religião impõe um monte de coisa. A religião impõe um monte de liturgia. Até para ser filho, até para ser filha. A religião impõe um monte de imposições. Mas Jesus, no primeiro encontro, já chama ela do quê? Você pode estar aqui pela primeira vez hoje, como quem está assistindo a gente, pode estar ouvindo a palavra pela primeira vez, ou nem ser evangélico, mas Jesus já te chama de filho e de filha. Essa é a simplicidade das coisas de Deus. Mas não para por aí. Aí ele disse: filha, a tua fé fez o quê? Te salvou. Olha a simplicidade. Em cada palavra, em cada gesto de Jesus, nós vemos a simplicidade diferente da religião. Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus estava dizendo para ela assim: olha, Jesus não disse para ela: foi a minha fé, não, foi a tua fé. E o que ela levou somente até Jesus, irmãos? A fé, só isso.
O que nós precisamos para ser abençoado? Quem quer ser muito abençoado? Levanta a mão, diga eu quero. O que você precisa? O que Deus pede? Somente a fé. Jesus, quando curava, quando Ele salvava, quando Ele libertava, Ele não colocava imposições. A pessoa que ia até Ele, Jesus não falava: olha, se você fizer um jejum de 21 dias, aí eu vou te curar. Jesus nunca disse isso para ninguém. Olha, se você fizer tal oferta, eu vou te curar. Jesus não andava com envelope no bolso, no manto, melhor dizendo. E a pessoa: Senhor, me ajuda, me cura. E ele pegava o envelope e ele fazia isso. Se você der tal oferta, você vai ser curado. Não, nunca fez isso. Nunca pediu nada. A única coisa que ele pedia era o quê? Por isso ele disse para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Aí está a simplicidade, contrário da religião. Se essa mulher tivesse ido diante de um religioso, de um sacerdote religioso, ele ia colocar um monte de imposições: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele ia passar uma lista de regras para ela, para talvez ela ser curada, ou talvez ser filha de Deus. A religião faria isso. E às vezes nós nos tornamos religiosos e queremos que as pessoas também façam isso. Eu não posso querer fazer com os outros, ou pedir para alguém faça algo que Jesus nunca pediu. Jesus nunca impôs para que as pessoas fizessem. E por que eu vou inventar história? Por que eu vou inventar doutrinas de homens? Por que eu vou dificultar para as pessoas? Aí alguém diz: não, pastor, porque tem que ser assim, tem que ser difícil. Mas aonde é que a Bíblia fala que tem que ser difícil? Aonde que Jesus falou que tem que ser difícil? Porque os religiosos estão tão acostumados com regras, com liturgias, com dogmas, que eles não aceitam que o Evangelho é isso, é facilidade. É capaz de eles falarem assim: não, mas eu não aceito, tem que ter um grau de dificuldade aí, porque eles estão tão acostumados com isso, que eles não aceitam ouvir que o Evangelho é simples, que há uma simplicidade em Cristo. Porque o religioso gosta de sacrificar, o religioso gosta de punições, o religioso gosta de fazer, para se sentir que eu fiz, agora eu posso ser abençoado. E não é pelo que eu faço, não são os meus méritos, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Ele fez. E eu tenho apenas que crer. Mas quantas são as pessoas que acreditam que para ser abençoado tem que fazer um sacrifício, tem que fazer uma penitência? Às vezes tem pessoas que acreditam que se subir a escada de joelho vai receber uma graça, ou se der uma oferta vai receber uma bênção, ou se fizer uma consagração de um jejum, aí Deus vai abençoar. Jesus nunca impôs isso. Por que a gente fica inventando isso se Jesus nunca impôs? Todas as pessoas que chegavam até Ele sofridas, Jesus tinha compaixão, misericórdia, e se elas tinham fé, elas eram curadas na hora, elas eram libertas na hora. Jesus não falava assim: você tem que fazer uma novena, uma campanha de 12 dias, aí no final você vai ser curado. Coitadinha das pessoas, já estavam sofrendo, já estavam gemendo. Já pensou se Jesus falasse isso? Ele estaria passando uma imagem de uma pessoa dura, sem compaixão. Pelo contrário, Ele ensinou a compaixão, Ele ensinou a misericórdia. Amém? Ele não podia ver alguém doente, Ele já queria que a pessoa fosse curada. Ele não podia ver alguém sofrendo, Ele queria já que aquela pessoa fosse liberta. Por quê? Porque Ele é Pai. Quem é pai aí? Quem é mãe? Você não é assim com seus filhos? Você quer logo ver o teu filho bem, você quer ver o teu filho em paz, você quer ver a tua filha em paz, você quer ver as coisas acontecerem, principalmente quando acontece de um filho ficar doente, uma filha ficar doente, você sofre,
não sofre, porque você não quer ver aquela pessoa daquele jeito. E Deus não é diferente. Aliás, muito mais do que nós, Ele é mais amoroso do que nós, Ele tem mais compaixão do que a gente. Muito mais Ele quer ver os seus filhos curados, libertos e abençoados. Então Jesus não impunha, não tinha imposição religiosa. Então a mulher chegou, tudo bem que ela fez a parte dele até ir até Ele, mas não podemos esquecer que aqui nós estamos num contexto geográfico. Jesus aqui estava como homem, carne humana. Então ele ia para tal lugar, as pessoas tinham que ir atrás dele. Hoje ele está aqui, quem crê? Mas ele está quando você está na sua casa também. Estou entendendo? Ele está aqui. Eu vi uma oração tão bonita, até comentei com a minha esposa. Eu vi uma pessoa orando e dizendo assim: olha que coisa bonita, que entendimento, isso é o Evangelho. Ele disse assim: Senhor, eu não clamo aos céus, não vou gritar aos céus, mas eu falo com o Senhor que está aqui comigo. Olha aí. E a gente acha que Deus está tão longe. É a religião que ensina isso, né? Uma vez eu vi um pregador dizendo assim: vamos orar até Deus descer. Ué, mas ele não habita em mim? Ele não habita em você? Quem crê que ele habita em você? Então nós vamos orar até Deus descer? Quem faz isso é para outros deuses. Os profetas de Baal fizeram. Ah, mas o Elias não fez? Mas era outra época. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Ou você crê que você tem o Espírito Santo ou não crê? Ah, não tem coerência, eu tenho o Espírito Santo, mas eu vou orar até Deus descer. Ué, eu pensei que ele já tinha descido, o Espírito Santo já tinha vindo, já estava comigo. Você vê que não há coerência nas coisas. Por quê? Porque religião complica, o Evangelho simplifica. Só que, por incrível que pareça, tem pessoas que não gostam da simplicidade do Evangelho, porque gostam da dificuldade da religião, porque acostumou, a mente está cauterizada. Essa foi a maior batalha de Jesus nessa época. Foi a maior batalha que ele teve com os fariseus, porque ele estava ensinando isso e eles não aceitavam. Porque para eles tinha que ter regra, tinha que ter dogmas, tinha que ter sacrifício, tinha que ter dificuldade, senão não vale. Então por isso que até muitos discípulos, você lembra de João 6? Até muitos discípulos o abandonaram, porque eles queriam, era a religiosidade. Jesus não trouxe uma religião. Então aquela mulher chegou diante dele e Jesus disse: a tua fé te salvou. Ela não só foi curada, como ela também foi o que, irmãos? Salva. Porque claro que ela foi curada aqui, mas ele salvou. Mas não era a primeiro dia dela na igreja, vamos dizer assim, né? Não era o primeiro contato dela. Ué, pastor, mas ela não se batizou nas águas? Ué, mas ela não fez curso disso, daquilo? Pois é. No primeiro encontro, Jesus curou, salvou, fez tudo na vida dela. Amém? Aí vamos terminar aqui. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. E o que ele pede agora para ela? Vai e ser curada deste. Fique livre de uma vez. Ele mandou ela fazer o quê? Vai em paz. Estava mandando ela ir para casa. De que maneira? Em paz. Ele não deu aqui uma lista. Ele não tirou uma lista, né? Aquela lista assim, colocou assim no chão: ó, tudo isso aqui que você tem que cumprir. Você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que jejuar toda semana assim, assim, assim. Você tem que dar essa oferta assim, assim, assim. Você tem que fazer essa campanha assim, assim, assim. Foi isso que ele falou para ela? Sim ou não? Ele só na simplicidade do Evangelho falou assim para ela: volta para casa em paz. Você já está curada e salva. E ela voltou em paz. Muita gente sai daqui da igreja e não volta para casa em paz. Volta até oprimido. Pessoas estão aqui no nosso meio. Mas por quê? Por causa da religiosidade. Porque acha necessário que a religião pediu tanta coisa, que eu tenho que fazer tanta coisa. Por isso que Jesus, voltando a falar de Mateus 11:28, Jesus chama você: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos,
oprimido de tanta religiosidade, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o religioso não tem descanso. Toda pessoa religiosa não tem paz, não vive em paz. E ele termina dizendo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo o quê? Ele não pôs um fardo pesado aqui. Coitadinha dessa mulher, maneira de falar, sofrendo há tantos anos, foi abençoada, foi curada, foi salva. E Jesus só falou para ela, só volta para casa em paz, só isso. Jesus não impôs uma porção de coisas religiosas, não. O Evangelho não faz isso. Amém? E nós queremos viver o Evangelho. Quem quer viver o Evangelho? Você não é obrigado a viver o Evangelho, você pode viver a religião. Se você quiser continuar na religião, pode continuar. Pode continuar. Mas a verdade do Evangelho é essa. Vamos voltar lá para 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Então a religião tem feito a gente se apartar da simplicidade que é em Cristo. E nós não podemos se apartar da simplicidade que há em Cristo. Isso traz paz, traz tranquilidade. Você dorme em paz, você vive em paz. Você passa o dia em paz. Mas não tem luta? Tem, mas em paz. Sabendo que você está vivendo na simplicidade que é em Cristo, na simplicidade do Evangelho de Cristo.